Alô? Alô, bom dia! Mais um encontro do Grupo Reflexos. E estamos aqui. Como vai, Samira? Bom dia! Que bom você sempre presente nas nossas lives. Isso é tão bom, tão gostoso. O carinho, o apoio, tudo é muito bom. Estou convidando a Vivian para participar aqui da nossa live, hoje por primeira vez, às 10 da manhã. Bom dia, Vivian! Bom Bom dia, dia! gatona! Ela está linda! Uau! Gostei desses efeitos, depois que começou. Vai entrando sozinho! Peraí que eu vou sair. Não, Pronto. mas está maravilhoso. Eu acho que isso tem que ser, começar amanhã com alegria, com brincadeira. Oh, Jesus! já uma é bom, Socorro de imagina mim! duas. Que coisa linda! Ai, muito bom. Olha, Vivian, adorei. Olha, temos um dia maravilhoso. A gente está de bom astral, nervosa, obviamente, mas Carinha amassada logo cedo. ai, que bom. Estamos aqui todas juntas. Vamos esperar uns minutinhos mais para a gente começar a falar de um tema tão importante, principalmente neste momento, não? Que até hoje eu li que o contrato do casamento falava na saúde e na doença, mas não falava na quarentena, não? Então, como que as pessoas estão se relacionando nesse momento? Permanecer juntos na saúde e na doença, mas agora, no confinamento, como que a gente faz? Difícil, né? Pois Desafiador, mas não impossível. Uma oportunidade que, se a gente tiver olhos para ver a riqueza que é esse momento, da gente realmente se conectar com aquilo que faz sentido para a gente, que tem quais são as nossas necessidades, né, dentro de casa, 24 horas. Ontem eu tive a honra de participar de uma live com a doutora Janice, faz, maravilhosa, por foi sinal, bem que legal, né? delícia, que E, conexão em vocês duas, que bom exatamente. astral. E, bom, Foi se Deus muito bom. quiser, ela estará presente nas nossas lives também, Sim, não? a semana que vem ela vai nos presentear com uma live, né? Jura, que Dia coisa 23. boa! E ontem a gente estava falando exatamente isso, né, Helena? O quanto aquilo que a gente carrega, até postando em rede social, né? Nossa, família, finalmente, família é o amor da minha vida. Põe a foto lá, hashtag, é tudo que eu preciso, né? Essa família que amo. E de repente a vida vem e fala, então, essa família que você fala que ama tanto, que tal você ter a experiência de viver confinada com ela 30, 40 dias, né, 24 horas. E aí, dentro desse ambiente, vai ser o seu lar, vai ser o seu escritório, vai ser a sala de aula dos seus filhos, vai ser a área de lazer, enfim, como é difícil. E que a vida realmente está trazendo para a gente uma oportunidade rica demais para a gente olhar para tudo isso, né? Qual a dinâmica disso, e a gente tem percebido que a relação de casal fica bastante comprometida, né? Nessa Muito, convivência de confinamento. E por isso isso. que esse assunto fez tanto sentido numa lógica do que a gente tem trazido aí nos nossos estudos, o quanto é importante a gente olhar para essa relação de casal, especialmente nesse momento onde a gente está vivendo 24 horas com filhos, sendo pai e mãe, sendo homem e mulher, sendo administradores de empresa dentro de casa, compartilhando isso com a sua esposa, com o seu marido, né? Realmente é bastante desafiador e é o tema que a gente vai tratar agora, que a gente se preparou, a gente estudou bastante e o Uhum. quanto a gente tem trazido, eu tenho trazido muito isso para a minha vivência aqui também, né? É. Para somar esse olhar sistêmico
como é que é a dinâmica disso dentro da minha casa com meu marido, com os meus filhos, né? É realmente desafiador, mas é muito possível, porque o olhar que Bert traz é um olhar de expansão de consciência e que basta a gente querer, né? E É, exercitar, né, Helena? e Porque é um exercício exercitar. diário. Tentar e entender de que isso, se a gente seguir essas leis que nós já abordamos, não? Que são as leis do amor, e falamos tanto sobre o pertencimento, sobre a hierarquia, e como você falou neste momento, não, Vivian, nós temos o marido, nós temos o profissional dentro de casa, nós temos o estudante, nós temos o filho adolescente, nós temos o filho do coração da minha vida, eu tenho a mulher dos meus sonhos, eu tenho a mulher profissional, eu tenho a mulher ama de casa, eu tenho a mulher mãe. Agora, que importante que é se a gente, seguindo as leis do amor, como Bert Hellinger, cada um honrasse o seu papel. Se eu sou mulher, com meu marido, eu sou a mulher dele. E com meu filho, eu sou a mãe dele. Eu não sou a filha do meu marido. O meu marido não é meu pai ou minha mãe. O meu filho não é que muitos adolescentes, principalmente nas relações modernas, vemos que os filhos dão palpite sobre o relacionamento do casal. E isso a gente quebra a lei da hierarquia, porque o filho é o pequeno, sempre, e os pais são os grandes. E os problemas do casal são do casal. Só compete ao filho, como o filho falar para a sua mãe, ele sendo pequeno e a mãe sempre a grande, não? E aí se evitaria tantos conflitos. O que você pensa? Olhando a lei do pertencimento também, mas da ordem, né? De colocar cada um realmente no seu lugar. Porque às vezes a gente está tudo junto misturado nesse confinamento e às vezes você coloca o seu filho numa posição que não lhe cabe, que é a sua e do seu marido, né? Que nós somos os grandes como pais e mães. E nessa avalanche de sentimento, de aprender mesmo a lidar e organizar essa nova rotina, essa nova forma de viver, quando que eu coloco meu filho a ocupar um espaço que não lhe pertence? Como isso gera desarmonia, desequilíbrio dentro do meu lar? E aí fica tudo mais difícil, né, nesses dias, fica tudo mais... O que já está intenso, pulsante, né, porque toda essa incerteza de como serão os próximos dias, de como será a retomada da nossa dinâmica de trabalho, porque nós não vamos mais voltar para aquela rotina não existe mais, aquilo é passado. A gente tem que olhar com muita gratidão para aquela dinâmica de vida que todos nós tínhamos, porque foi graças a ela que nós chegamos até agora, até aqui, para poder termos força de pensar, gente, foi grato, mas olha para onde trouxe a gente e o que a gente pode construir e transformar, né? Então, observar na dinâmica agora intensa do dia a dia de dentro de casa, como é que meu filho, qual é a posição que eu coloco meu filho? Eu sou a adulta, eu preciso mostrar para ele o que lhe cabe, quais são suas responsabilidades, qual é o seu lugar. E filtrar muita coisa dentro desse confinamento, que as discussões, os conflitos do casal, eles não podem ser levados ao conhecimento do filho, né? E se ainda assim, dependendo do espaço físico, né, da casa, às vezes o filho acaba ouvindo ou tomando conhecimento de alguma coisa, de esclarecer, meu filho, não se preocupe, isso cabe a mim ou ao seu pai, cabe somente a nós resolvermos isso. Eu sei que você tomou conhecimento, ou que você ouviu, né, não sei como que é o espaço físico de cada lar aí, mas de posicionar isso, né? De deixar muito claro, essa questão não é sua preocupação, não lhe pertence. Devolva isso para o seu pai e para sua mãe, porque nós somos os adultos para resolver essas questões, né? E por aí, assim, é lógico que tem dias que a gente vai conseguir lidar com isso com mais sabedoria, com mais serenidade, mas tem dias que realmente vão ser bem mais difíceis. Helena, antes da gente começar, queria falar um oi aí para quem está aí, para a Samira, a Déia acabou de entrar, Sarinha, agradecer muito aí a paciência, né? Embarcar nessa
nessa ferramenta tão desafiadora para a gente, né, Helena, que é a tecnologia, que tem vezes que dá certo, tem vezes que não, e é assim que Depois tinha que ser, né? a Mas Marina, que está aí sinalizando. isso. Que bom. Mas deixar claro, assim, ontem na live que eu fiz junto com a doutora Janice, nós deixamos para o final um sorteio e eu já queria colocar desde já para que as pessoas tenham tempo ao longo da nossa live para se manifestarem. Então, assim, o grupo Reflexos, de maneira bastante, com muita alegria, mas com bastante humildade também, colocar para essas pessoas que vão nos acompanhar durante a nossa live de hoje, que nós queremos presentear para quem está acompanhando, né? Depois da retomada de tudo isso aí, quando a gente voltar a Olha que ter os nossos legal, encontros, Samira! O salão meninas voltarem inteiro, a ai, servir o mulheres salão ficando inteiro. Um bonitas! beijo. Que Para quando coisa nós boa! retomarmos os nossos encontros presenciais, que nós vamos presentear aquelas pessoas, lógico que já têm conhecimento do que é uma constelação, de como funciona, e tem interesse e que tem uma questão para olhar. Nós vamos presentear com a realização de uma constelação, com representantes ou com bonecos, como a pessoa escolher. Mas para isso precisa falar durante a live aí, levantar a mãozinha e falar, eu quero participar do sorteio, que nós vamos sortear no final, depois divulgar o sorteio presenteando uma constelação, tá bom? Então bora começar, Helena, sem mais delongas. Ai, mas estava tão bom assim esse papo. A gente preparou todo um, um esquema, não, para conversar sobre relacionamentos, mas eu acho de que as coisas vão surgindo, a gente vai lembrando de coisas e é tão bom essa interação, não? Então, eu agradeço a Samira, que está aqui ao vivo direto, com todo o salão, com essas mulheres ficando bonitas, e é justamente isso que a gente quer falar. Não, sempre lembrando que a nossa abordagem é sistêmica, a nossa abordagem é com os ensinamentos do nosso grande mestre Bert Hellinger. Pode ser que alguns termos fiquem assim um pouco estranhos, mas eu vou tentar explicar de alguma maneira para que chegue à compreensão de todas vocês, tá? Então, vou começar primeiro o que provoca a separação de um casal ou o que provoca o conflito do casal. Então, nós sabemos de que nós viemos de diferentes sistemas. Eu venho de um sistema com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus avós, com meus bisavós, com uma cultura diferente, com costumes diferentes, com formas de olhar para a vida diferente. E o meu parceiro vem também de um sistema com seus pais, com seus irmãos, com seus avós, com seus bisavós, com um olhar diferente da vida, com um olhar diferente da realidade. A realidade dele é diferente da minha, como é diferente da tua, como é diferente de todos nós. Então, como que eu enxergo essa realidade? É conforme a minha idade, a minha experiência de vida, aos meus referenciais, é o que eu aprendi na minha casa, é o que eu aprendi através dos anos, com as minhas experiências vividas, na fase que eu estou, porque hoje eu posso estar com 60 anos, mas de repente tem momentos que eu estou com 15 anos. E como que eu estou enxergando essa realidade? Será que eu estou como criança dizendo, oh meu Deus, o que eu faço? Ou eu tomo comando como uma adulta e eu vou e encaro as coisas e eu digo, como que eu posso encarar isto, não? Então, tá. A primeira, então, seria a primeira causa de uma separação de casal ou de que surjam conflitos de um casal é de origem familiar. Quando eu trago referências do meu sistema e isso me impulsiona a ter expectativas com relação ao outro.
como se ele tivesse a responsabilidade de resolver os meus problemas. A outra questão é, como eu falei, em que posição, em que fase da minha vida eu estou. Eu tenho uma grande admiração, uma grande rejeição por um dos meus pais, ou dos meus pais. E eu quero que esse parceiro preencha essa lacuna desse pai que eu talvez não tive, ou que eu sinto falta, ou que não me resolveu, ou que me causou algum trauma na minha infância. Ou eu quero que ele ocupe o espaço daquele pai que eu admiro tanto. Tá? Então, muitas vezes, e aqui vem a questão, por que que a gente se casa? Eu me caso porque eu amo esse homem, ou eu me caso porque nele eu vejo meu pai ou minha mãe, ou eu me caso para fugir daquela família que tanto me atormentava e o casamento pode me libertar. Então, vamos ser conscientes disso, com a mão no coração e olhar para qual que é a tua postura nesse momento. Porque quando passa todo esse encantamento, toda essa maravilha da lua de mel, quando a gente conhece alguém e que realmente se torna criativo, faz coisas para se sentir vivo, feliz, tenta fazer feliz o outro, mas quando passa tudo isso, a gente coloca o piloto automático e todos os traumas da nossa infância afloram nesse momento. Eu vou explicar melhor isso, o que seria exatamente colocar o piloto automático. A nossa mente, não? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, se a gente pensar que o 95% das nossas ações, das nossas atitudes são comandadas por esse inconsciente, realmente a gente pararia um tempo, é preciso brecar e olhar para o que está acontecendo. E olhar para mim, principalmente. Aonde que eu estou? Eu sou a Helena adulta ou eu estou a Helena criança? Então, isso é muito importante. Então, cada pensamento, cada sentimento é como uma semente plantada no jardim do nosso inconsciente que irá florescer na sua vida como a sua realidade pessoal. Ou seja, tudo que você vivenciou é o que vai te tornar ou vai te fazer enxergar a realidade desse jeito, certo? Então, se eu estou vendo uma situação que o meu marido nesse momento está nervoso, se eu enxergar isso, eu posso ter as minhas referências, trazer as minhas referências e dizer, ele está nervoso, eu vou respeitar esse momento, se eu atacar vai ter alguma consequência. Então eu respeito. É o seu momento, porque a gente não está bem o tempo inteiro, não? Então a gente precisa ativar o nosso lado criativo, inovador e planejar. A gente precisa ter projetos, pequenos projetos. E um projeto pode ser, vamos conviver saudavelmente neste tempo, tá? Então, aplicar todas as técnicas possíveis para melhorar esse convívio, tá? Caso contrário, o nosso inconsciente pega todas aquelas referências e é muito incompreensível, vamos dizer, mas a natureza é isso, não? O nosso inconsciente, para nos defender, não? A nossa mente, para nos defender, ele se remonta ante um fato hoje, ele se remonta ao passado. E nesse passado nós guardamos as memórias negativas. Para quê? Para nos proteger de frustrações, de mágoas, de dores, não? Então, quando, por exemplo, eu boto o dedo na tomada,
eu levo um choque. E isso, ele é guardado, ele é plantado no nosso jardim aqui. Então, a próxima vez que eu vejo na tomada, imediatamente eu acesso essa memória. E eu sei que isso vai me magoar, então eu me afasto. Mas não sempre é positivo isso, porque se eu faço isso, eu vou permanecer no passado. Então, eu preciso criar, eu preciso inovar e fazer diferente para poder ir para frente. Agora vocês me perguntam, mas o que isso tem a ver com o casal? Mas é que a gente convive com uma pessoa em uma lua de mel, mas quando passa todo esse encantamento, nós voltamos a esse piloto automático e trazemos todas as lembranças ruins, as nossas carências, e aí começa, gente, mas você não é a mesma, não é a pessoa com qual eu me casei. As cobranças, né? Vem as cobranças, tá? Aí você... E na maior parte do tempo, né, Helena, a gente toma realmente esse olhar negativo, né, pesado. Talvez a proposta seja, num lance de olhar, falar, nossa, eu lembrei desse olhar naquele jantar que tivemos, né? Você me falou coisas tão boas, foi uma noite tão agradável. Então, assim, buscar realmente ressignificar isso. É algo possível e que vai trazer com que a nossa relação realmente caminhe positivamente. E caminhe, não fique estagnada e nem o tempo todo olhando para trás, porque quem olha para trás todo o tempo, né? Eu sempre, nas sessões de mediação, quando eu faço mediação com casais, tanto para resolver questões de divórcio ou questões de parentalidade mesmo, eu sempre uso muito aquele exemplo daquela prática esportiva olímpica, que é arremesso de dardo, que se a gente prestar atenção naquela prática, a atleta, ela dá passos para trás antes dela correr e arremessar o dardo, né, ou a vara, mas sem nenhum momento ela olha para trás. Ela caminha para trás, o foco dela é o presente, é para onde ela quer ir, onde ela quer atingir o objetivo dela, para onde ela quer colocar a melhor intenção e a melhor força dela, toda a potência dela. Então, ela dá passos para trás sem olhar para trás, sem se virar. Simplesmente para quê? Para tomar força. Porque é lá atrás que realmente está a nossa força, né? Da nossa ancestralidade, da lei da ordem, né? Porque quem veio antes é maior do que nós. Então, a gente pode realmente caminhar para trás de vez em quando, mas a gente não precisa se virar e ficar preso a isso só para tomar força. E aí colocar a sua melhor intenção, né? Para que esse relacionamento flua, para que esse relacionamento se expanda e evolua. Porque senão, igual ontem a gente comentou lá na live com a Janice, a China, que teve já o seu momento de queda, né, de contaminação, no momento em que a poeira começou a baixar, o volume de casais que foram correndo para os cartórios para homologar seus divórcios foi um número assustador, que chamou a atenção do mundo inteiro. E que talvez isso vá trazer consequências também aqui no nosso país. Por quê? Porque a gente está confinado com a nossa família, a gente está confinado 24 horas em relacionamentos, no nosso casamento, que talvez nesse momento a gente fique preso exatamente nessa parte muito maior que nos comanda, que é o nosso subconsciente, que é responsável, segundo inúmeras pesquisas, 95% dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, é comandado pelo subconsciente. E o que fica registrado lá? Exatamente o que você acabou de explicar. As memórias negativas, como forma de autodefesa do nosso organismo. Ele entende que é importante isso. Mas você pode ter essa noção e ressignificar. E olhar para ela com gratidão, mas começar a trilhar novas construções. E buscar também naqueles 5%,
memórias gostosas, prazerosas, aquele encantamento que trouxe, né, a aproximação do casal dessa família. Exatamente, trazer as boas lembranças, os momentos de alegria, essa paixão. E se os seus propósitos são divergentes, é preciso seguir caminhos diferentes. Expresse sua gratidão pelo tempo vivido, pelos sonhos compartilhados, por todas as coisas boas que esse relacionamento trouxe. Tenha gratidão o tempo inteiro e partilhe tudo amorosamente. Saiba que é possível encerrar uma relação com respeito mútuo, mantendo laços de amizade e de amor, mesmo que seja em outra dimensão. Eu não preciso conviver com a pessoa, mas eu posso levá-la no meu coração e mandar luz. E uma coisa que você falou, Vivian, com relação aos pais, Bert Hellinger fala que é importantíssimo a gente honrar nossos pais, perdoá-los e reconhecer a importância deles por ter nos dado a vida. Mesmo que a gente não concorde de como eles levaram nas suas relações, a gente agradecer e respeitá-los e aceitar que essa é a vida deles. E eu deixo com eles os problemas deles e eu só pego o que é bom para mim. Porque se eu ficar, como já falamos antes, filho julgando o pai, os assuntos do casal são do casal e o filho não entra nisso. Então, se eu ficar julgando meus pais, eu enfraqueço. E eu estou falada a repetir, essa dinâmica. Porque sistemicamente é isso que acontece, não? Então, Bert Hellinger fala, aceitar o outro sem querer mudar, cria as melhores condições para que as relações perdurem. E em um relacionamento de casal existem 3 palavras mágicas, que é sim, por favor e obrigado. E na relação com os pais, essas palavras se invertem. É obrigado, por favor e sim. Sim é a chave mestra, a grande afirmação da existência. E quando sentimos o sim, damos o que mais urgentemente todos nós precisamos. Amar o outro como ele é e sermos amados como somos. E quando nosso parceiro sente o sim em relação a nós, nos sentimos profundamente vistos, movidos e abertos. Isso significa, eu tomo você como você é. Até eu fico arrepiada aqui. Nossa, desafiador, hein? Tomar o outro exatamente como ele é, mas imprescindível, né? A nossa vontade de mudar. Caramba, casei com esse homem e a minha missão era mudá-lo. Olha que missão linda, né? Então, imagina também que o nosso parceiro, a nossa parceira sorriu, como se quisesse dizer obrigado. Obrigado por existir, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo nosso encontro, a nossa maneira, por me amar, por ser você, por nossos frutos. Eu acho que poucas coisas fazem tão bem quanto a gratidão. Amplia o coração de quem dá e quem a recebe. Pode haver algo mais bonito e feliz num casal do que ser grato? E certamente, não apenas com o casal, mas também com os pais, com a vida, com as pessoas ao nosso redor e assim por diante. E quando sentimos e dizemos, por favor, arriscamos-nos e nos aproximamos do outro, da nossa ternura, nossa vulnerabilidade, nossa humanidade mais profundas, oferecendo nossa fragilidade, nossa pele se endurece, indo a um verdadeiro encontro,
despojados de papéis, formalidades e roupas. Então, eu proponho fazer um exercício. Imagine todas as pessoas com as quais você se relacionou. Sabe aquele namorado que você teve lá aos 15 anos? Ou aquele outro namorado que você falava, nossa, como ele pega no meu pé? Não importa. Peguemos todas aquelas pessoas que nos relacionamos. Mentalicemos elas, coloquemos elas na nossa frente e falemos sim. Porque o sim nos faz feliz. O sim nos liberta. E é comum a gente excluir essas pessoas. Isso é o passado, já não me interessa. Não, elas fizeram parte da nossa vida e nós temos que ser gratos e por isso a gente fala sim. Outra coisa, temos que relevar os erros do passado, perdoar e buscar reencantar-se, como você disse, Vivian, muito bem. Busquemos aquelas memórias prazerosas e que elas nos impulsionem, que nos dê a força necessária para a gente ativar a nossa criatividade. Nós temos que pensar, o Fernando Freitas fala sobre o triângulo da realização. Ante um problema, eu ativo a minha criatividade. E eu vejo todas as soluções possíveis. Posso dizer, se eu estiver em Marte, a coisa muda. Só de que aí vem a minha capacidade, a minha potência. E eu digo, eu não posso ir para a Lua, eu não posso ir para Marte. Isso não está certo, mas a outra opção é factível. E uso o meu terceiro elemento, que é a minha sabedoria, a minha experiência, e com isso eu digo, esta é a melhor opção, este é o melhor caminho para eu me reencontrar e encontrar aquele homem pelo qual eu casei, pelo qual eu escolhi, porque eu escolhi a pessoa certa. Eu atraí essa pessoa e ele me atraiu para evoluir juntos, para ter um projeto juntos. Né? E fazer valer realmente a lei do pertencimento, né, Helena? Eu vejo muito em relações de divórcio, por exemplo, quando um pai tenta invalidar a figura do outro para o filho. E aí eu sempre coloco assim para eles refletirem, né? Se a gente imaginar que eu, Vivian, sou 50% meu pai, 50% minha mãe, e se minha mãe invalida o meu pai, ela está invalidando 50% de mim. E eu perco força. E eu não consigo gerir a minha vida, porque me falta metade de mim. Percebe? Então, o quanto é rico o pertencer. E o pertencer é acolher o outro exatamente como ele é, né? Colocar, lógico, nós não estamos dizendo que você tem que aceitar tudo, mas respeitar é diferente. E, de repente, compartilhar quais são as suas necessidades, de que forma o outro pode contribuir para aquela necessidade ser suprida. Mas não num tom de acusação, não num tom de cobrança, mas num tom de acrescentar na relação, né? De trazer algo a somar, para que a gente fique naquela postura do bem-estar, né? Da dopamina que é gerada no nosso corpo com a sensação de prazer, e o prazer a gente sabe muito bem onde buscá-lo e de que maneira trazer. Por que a gente esquece tanto? Por que a gente alimenta tanto a nossa alma, as nossas relações, daquilo que é pesado, daquilo que adoece? Talvez buscar a cura, e a cura depende das nossas escolhas. O pensamento vem, porque é o que nós falamos, o subconsciente quer mandar, a mente mente o tempo todo. Ressignifica, né, essa vivência. Traz para ela a cura, é você que pode fazer. Eu estou só preocupada com o tempo aí, porque a gente tem... Não, ainda temos 25 minutos. Porque nós temos a meditação ainda, né? Exatamente. Então, só deixa concluir.
seria relacionar-se com a outra pessoa, não é tentar que essa pessoa seja igual a você, porque se você faz isso, você anula. E é conviver com sabedoria em meio das diferenças e conhecendo e respeitando o lugar de honra de cada um. O que nós falamos no começo. Vivian, tudo para você. Eu trouxe aqui, eu vou ser bem breve, tá? Eu trouxe aqui só para exemplificar, porque eu acho que traz uma compreensão um pouco mais significativa. Eu trouxe aqui os meus bonequinhos, que a gente usa na constelação com bonecos, né? Então, assim, conflito, eles sempre vão existir e eles são muito saudáveis, porque eles realmente nos tiram da zona de conforto e faz com que essa criatividade importante para gerar novas possibilidades de conduzir o relacionamento ou de reconstruir esse relacionamento, a criatividade está na nossa criança. A nossa criança que é leve, que é livre, que é espontânea e que é criativa. E que a gente precisa dela, porque nós somos uma multidão de nós mesmos. Então, dentro da Vivian de 44 anos, né, que vou fazer, tem aqui a minha criança, meu adolescente, meu adulto. Então, deixar vir essa criança, essa criatividade toda, essa leveza, essa vontade de fazer acontecer. Por mais mirabolante que seja a ideia que essa criança queira fazer aqui, né? Mas tomar a criatividade dela e falar, é o adulto que está no comando. O adulto, é possível atender ao pedido dessa criança ou não? Criança, fica quietinha aí, porque quem está no comando realmente é o adulto, né? Então, buscar na criança realmente essa criatividade. Mas, assim, os conflitos são inerentes, eles sempre vão existir na nossa vida, nos nossos relacionamentos, mas o que eu quero mostrar para vocês enquanto o casal estiver se confrontando, né, de frente um ao outro, querendo fazer com que a minha visão, a minha história de vida, o padrão que me trouxe até aqui para você é o certo e o que o seu é errado, tem. Então, a proposta é fazê-los, e o que eu sempre falo, a comunicação não violenta, ela caminha muito em parceria com a constelação sistêmica, né? Então, é através da empatia, você convidar o seu parceiro a vir e tomar a sua visão de vida, convidar. E aí, a empatia, segundo Marshall, não é você se colocar no lugar do outro. Então, o marido vem e se coloca no lugar da mulher, porque aí a gente tem uma exclusão. É convidar a estar com ela. Isso é empatia. É estar ao lado de. E aqui, quando eu te convido a vir do meu lado, você consegue enxergar para onde eu estava olhando. Qual era a questão? Qual era o que me afligia? Então, é um convite. Ao invés de você continuar aqui, nesse embate, né, dizendo que o seu jeito é o correto e o meu não é, ou que eu sou maior e você é menor, e tentar excluir, fazer com que isso seja um espaço de pertencer. Eu reconheço a sua importância tal quanto a minha e te convido a vir aqui ao meu lado e tomar consciência de como é estar ao meu lado e olhar para onde eu olho. E eu posso fazer esse exercício também ao contrário. Eu venho ao lado e vejo sobre a sua ótica, mas eu não preciso ficar no seu lugar. Se eu fico no seu lugar, eu te excluo. E é impossível ficar no lugar do outro, porque eu não tenho esse olhar, eu não tenho essa vivência, eu tenho a minha. Mas é possível, do seu lado, olhar para onde você olha, entender o que está sentindo, o que está passando em você, o que te faz ser assim. Então, é um convite. E aí, tem uma fala muito interessante também, que a constelação sistêmica, ela traz realmente essa expansão de autoconhecimento para agregar na relação, que Marshall Rosenberg, que é o pai da CNV, ele tem uma fala que eu acho muito interessante, né? Quando nós compreendemos a necessidade que move o outro e reconhecemos e validando a necessidade que me move, seja verdadeiramente a minha necessidade ou a repetição de padrão da minha ancestralidade, eu entendo o outro e nada mais é inimigo. Não existem mais inimigos. Existem pessoas que têm realidades diferentes e que
quem vai dizer se está certo ou está errado? Que tal eu experimentar, olhar também um pouquinho para a realidade do outro? Pode ser que vai me acrescentar e me tornar uma pessoa muito melhor. Então, esse é o convite. Antes que a gente encerre, nós faremos uma meditação agora, que para a gente tocou muito, né, Helena? E que eu espero saber conduzi-la também da forma como chegou para mim e como me tocou. E dizer que nós vamos seguir com a meditação, mas quem quiser participar do sorteio que nós faremos, o Grupo Reflexo, nós vamos presentear uma pessoa que já tem a noção de constelação, que já assistiu alguma pelo menos, né? Que tem interesse em olhar alguma questão, que coloque aí nos comentários da live com a mãozinha eu quero, e depois nós vamos fazer o sorteio e nós vamos divulgar isso como uma forma de honrar os ensinamentos de Bert Helling e compartilhar com um número maior de pessoas que a gente puder aquilo que faz tão bem para a gente e para o nosso crescimento. Então, eu vou pedir aqui, eu vou me posicionar aqui. As pessoas fiquem agora, convido todos a fecharem os olhos para a gente se conectar com esse momento, com essa meditação tão linda, que eu espero que possa, de alguma maneira, trazer mais conforto, mais conexão e mais introspecção nesse momento aí, nesses dias que ainda perdurarão por mais um tempo, né? E eu convido a todos para que fechem os olhos, descruzem as pernas, os braços, que apoiem os seus pés, eu vou apoiar os meus aqui também. Apoiem os pés firmes no chão. Respirem, expirem e com expiração permitam que os seus pensamentos repousem no seu colo. E agora eu os convido a prestar atenção no seu coração. Esse campo de inteligência formado por mais de 40 mil neurônios. A ser formado quando ainda somos feto. Preste atenção no seu coração, nas batidas. Elas são intermitentes. Jamais param. Funcionam 24 horas por dia. O seu coração. O seu coração já é sistêmico, porque nele estão presentes todos os integrantes do seu sistema familiar. Olhe e veja dentro do seu coração. Estão lá dentro os seus irmãos, seus filhos, os seus pais, avós, bisavós, todos os seus ancestrais. O seu coração já contempla de forma natural o seu pertencimento. E também contempla a lei da hierarquia. Porque no seu coração, cada membro do seu sistema familiar tem o tamanho correto. No seu coração, os seus pais são os grandes e você só é o pequeno. E no seu coração também está presente a lei do equilíbrio. Toda vez que o seu coração se expande, ele leva o sangue para todo o seu corpo. E toda vez que ele se contrai, ele recebe todo esse sangue. E é esse equilíbrio que garante o perfeito funcionamento do seu corpo, do seu coração. E esse equilíbrio que garante a sua vida. Perceba o seu coração, manifeste sua profunda gratidão, a de estar sempre ativo, cuidando das 3 leis naturais: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E agora perceba como o seu coração joga uma energia que se expande e abarca todo o seu ser.
E essa energia continua se expandindo e se houver, mesmo nessa época de isolamento social, mais alguma pessoa que você compartilha o seu lar, estenda essa energia do seu coração a todas essas pessoas. Expanda também essa energia para aquelas que você não está tendo contato físico. Ah, quanta saudade! Sinta o coração entre você e essas pessoas. Se expanda cada vez mais. Agora, a sua cidade, expanda para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para toda a Terra, para todo o cosmos. E perceba que na sua verdade somos todos um. Um só conectado pelo amor. Permita que esse amor te nutra profundamente. Inspire profundamente. E ao inspirar, internalize toda essa energia amorosa para que ela continue alinhada com você e você a ela. Continue alinhando a essa frequência, a frequência do amor. Um amor incondicional. Porque através do amor somos um só. Gratidão. Desculpa ter me emocionado, mas a gente sente tanta saudade de tantas pessoas que a gente não está tendo contato físico, né? E que a gente realmente pulse amor o máximo que a gente puder. E que a gente consiga ver nas nossas relações amor. E convide sempre que você achar importante o outro a tentar vir olhar sobre a sua perspectiva de vida e não como uma forma impositiva de ser. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês, como fez para nós, na elaboração desse tema, no estudo e na vivência dessa meditação, que fez muito sentido para a gente, realmente, especialmente nesse momento, que a gente consiga expandir o máximo que a gente der conta de amor incondicional para as pessoas que estão conosco, para aquelas que não estão, e para todas as pessoas do mundo e do cosmos. Helena, obrigada pela parceria. Mais uma vez, obrigada a todos que puderam nos acompanhar até aqui. E sigamos que na próxima semana teremos mais uma live com a participação da doutora Janice, falando nesse momento em que nós queremos tanto ajudar, nos ajudar e ajudar o outro, como lidar com as ordens da ajuda com o olhar de Bert Helling. Muito obrigada e um ótimo dia para todos vocês. Gratidão.